No episódio anterior, vimos o instante mais trágico de todo o universo. Um querubim ungido, o mais perfeito ser criado. Ele escolheu o orgulho em vez de adoração a Deus. O guardião do trono tornou-se o acusador da terra. Mas a rebelião não parou no céu. Ela desceu. Ela atravessou o véu invisível. Ela chegou ao jardim mais santo da terra. Hoje abriremos a porta daquele jardim, não para julgar Adão e Eva, mas para entender como o veneno celestial entrou no coração humano. A pergunta que agora nos confronta é extremamente dolorosa. Queridos, se o mal conseguiu entrar no paraíso perfeito, que chance temos nós hoje? Amados, que a graça e a paz daquele que é, que era e que há de vir estejam sobre a sua vida. Seja bem-vindo novamente à série O Tribunal das Eras e ao canal Palavra e Oração. Aqui não tratamos de especulação religiosa. Aqui abrimos as Escrituras com um tremor santo e deixamos o próprio texto bíblico revelar como a rebelião celestial conseguiu invadir o coração humano. No episódio anterior, vimos a queda do querubim. Hoje, testemunharemos como essa queda se tornou nossa. Abra sua Bíblia comigo. Vamos entrar juntos pela porta do jardim. Mas antes disso, eu convido você a fazer uma breve oração. Vamos falar com Deus. Pai eterno, se houve rebelião no céu, mostra-nos. Se ela chegou ao jardim, revela-nos. Se o mesmo veneno ainda habita em nós, não nos deixe cegos. Que a tua palavra seja mais forte que nossa razão, mais clara que as nossas emoções e mais segura que qualquer interpretação humana. Guia-nos pelas verdades das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos ao Senhor em oração e em nome de Jesus. Amém e amém. Agora abriremos o texto mais doloroso e revelador de toda a Bíblia. Gênesis, no capítulo 3, os versos 1 ao verso 7, nos diz: Mas a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Então a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Observe o texto com reverência, querido irmão e querida irmã. Não foi por força, não foi por violência, foi uma conversa sutil. A mesma voz que sussurrou no céu: Eu serei como o Altíssimo, agora sussurra na terra: Vocês serão como Deus. O querubim caído não precisou invadir o jardim. Ele foi convidado a entrar. A porta foi aberta por uma escolha humana. A rebelião celestial só conquista onde a lealdade humana falha. Gênesis, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 15, diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, e esconderam-se. Então o Senhor Deus chamou o homem e disse: Onde estás? E disse à mulher: Que é isto que fizeste? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi.
Aqui está o momento da transferência. O querubim caído não tomou o governo à força, ele o recebeu. Adão e Eva entregaram o domínio que Deus havia confiado a eles. Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ecoa: por um só homem entrou o pecado no mundo. A porta do jardim foi a última entrega de autoridade. O céu perdeu o seu rebelde, mas a terra ganhou o seu usurpador. Até aqui, o que a Escritura nos mostrou? Primeiro, a rebelião nasceu no céu perfeito. E depois, o querubim caído foi expulso do céu. Agora vemos algo ainda mais impressionante. A rebelião não parou na queda do querubim. Ela atravessou a porta do jardim. Mas isso levanta a pergunta mais urgente de todas: se a porta foi aberta no Éden, quantas portas ainda abriremos hoje em nossos corações? Gênesis, no capítulo 3, no verso 16 ao verso 19, e também o verso 24 diz: a mulher disse: a serpente me enganou. E o Senhor disse à serpente: maldita és. Ao homem disse: maldita é a terra por tua causa. E lançou fora o homem, e pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins. O julgamento não foi vingança, foi consequência. O mesmo tipo de ser, os querubins, que guardavam o trono no céu, agora guarda a porta do jardim com espada flamejante. A perfeição foi perdida, mas a esperança foi plantada. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa cena revela o coração da controvérsia cósmica. O universo inteiro assistiu enquanto o querubim caído conseguia o que não conseguiu no céu. Fez o homem trocar a lealdade por autonomia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 9, volta a ecoar fortemente, dizendo: nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Sua vida e a minha não são um evento secundário. Somos o campo de batalha, onde a rebelião celestial continua sendo disputada. A porta do jardim, que foi aberta pela rebelião, encontra sua resposta final na cruz. Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, nos diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, o universo viu a diferença definitiva. O querubim rebelde engana para poder reinar. O Filho de Deus se entrega para restaurar. Ali, a porta do jardim foi novamente aberta, não para expulsão, mas para completa redenção. Queridos, se houve rebelião no céu, se houve queda no jardim, se houve vitória na cruz, então a pergunta nos é inescapável: que portas você ainda está abrindo hoje? O mesmo sussurro que entrou no Éden ainda tenta entrar em sua mente, em seu casamento, em sua carreira, em seu coração. Redenção não é apenas perdão de pecados, é fechar as portas que você abriu para o acusador. Queridos, você ainda diz: eu serei como Deus em alguma área de sua vida? Ou você já entregou as chaves do seu jardim ao Rei dos Reis? Ore comigo, feche seus olhos. Senhor Deus eterno, Rei antes do princípio e Senhor depois do fim de todas as eras,
Hoje nos colocamos diante de Ti com temor santo, porque vimos que até no jardim perfeito a rebelião entrou. Confessamos, o orgulho não é um problema antigo. Ele é o mesmo que derrubou o querubim e abriu a porta do Éden. E muitas vezes repetimos essa queda. Todas as vezes que abrimos portas que só Tu deves atravessar. Pai querido, se existe um querubim caído que ainda sussurra em nossos ouvidos, livra-nos da ilusão da autonomia. Fecha as portas que abrimos por orgulho. Estabelece em nós a humildade do Cordeiro. Que o sangue de Cristo silencie toda a acusação. Que a graça de Cristo destrone todo orgulho. Que a verdade de Cristo governe nossos pensamentos mais secretos, profundos e íntimos. Não permitas que nossa mente se torne jardim de rebelião. Não permitas, Senhor, que o nosso coração repita a queda do Éden. Declara sobre nós a verdade do Evangelho. Onde existe orgulho, aplica quebrantamento. Onde existe acusação, declara a absolvição. Onde existe porta aberta ao inimigo, estabelece, Senhor, a Tua luz eterna. Se o universo inteiro observou a queda no jardim, que Ele também observe a nossa restauração em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja prova viva de que o governo de Deus é sustentado não pela força, mas pela verdade, pela justiça e pelo amor que se entrega até a morte. Reina sobre nossa mente, Senhor. Reina sobre nossos desejos. Reina sobre nossas decisões mais secretas. E que esta série, o Tribunal das Eras, não seja apenas conhecimento adquirido, que seja rendição total, completa e absoluta ao Senhor. Que seja humildade restaurada, que seja lealdade eterna à Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido você a continuar conosco nessa jornada, porque o tribunal ainda não terminou. Inscreva-se no canal Palavra e Oração e compartilhe com alguém que precisa fechar portas que ainda estão abertas. Mas há algo que ainda precisa ser investigado. Se a rebelião entrou pelo jardim, como ela se espalhou por toda a terra? E mais importante, como esse conflito celestial continua moldando impérios, religiões e gerações até hoje. No próximo episódio da série O Tribunal das Eras, abriremos os capítulos da história humana, porque a história do querubim caído não terminou no jardim, ela continua entre nós. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.